Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. Eu quero falar aqui sobre batalha espiritual. Vamos tratar um pouco desse assunto, sobre guerra espiritual, porque é um assunto que basicamente está presente na vida de todos. Todos passam por guerra, todos passam por batalha, todos passam por luta, principalmente na área espiritual. Então nós sabemos que batalha é algo que acontece diariamente na vida de muitas pessoas. E nós temos visto, e muitas pessoas têm me comentado, têm conversado comigo, que elas são atacadas em diversas áreas e elas não sabem como lidar com esse tipo de assunto. Por exemplo, existem as batalhas espirituais que são mais decorrentes no turno da madrugada. Muitos espíritos, eles se infiltram nos quartos, nas salas, na cozinha. Eles sempre entram em alguma parte da casa da pessoa. Algumas pessoas, elas veem vultos, outras pessoas olham para algum objeto e ficam com o corpo todo arrepiado. E isto causa medo e pavor em muitas pessoas. E esses pontos que eu vou falar aqui, são pontos para que a pessoa entenda que ela está sendo vítima de espíritos opressores, de espíritos malignos que estão tentando fazer alguma coisa contra a vida desta pessoa. Para que isso se suceda, para que isso aconteça, é claro que deve haver alguma legalidade, deve haver alguma brecha, alguma coisa deve estar acontecendo para que isso também suceda na vida, na casa ou na família de alguém. Em primeiro lugar, pode ser que por causa da chamada de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus, na vida da pessoa, possa ser este o motivo de Satanás estar lhe atacando. Possa ser este o motivo que Satanás está investindo, enviando os seus espíritos para atormentar, para escravizar, para aprisionar ou tentar de alguma forma prejudicar a vida da pessoa, o psicológico da pessoa, o emocional da pessoa e até mesmo tentando enlouquecer esta pessoa. O segundo ponto pode ser por brechas que a pessoa também deixa na sua vida diária. Nós não sabemos basicamente porque são muitos os motivos que isso possa estar acontecendo. E um dos motivos são brechas. O que é brecha? Brechas são erros que a pessoa fica cometendo e muitas vezes ela não se dá por conta. Algumas outras vezes são vícios que essa pessoa tem. E esses vícios são portas que os espíritos se utilizam para entrar na vida da pessoa, para atormentar a vida da pessoa. Então, é necessário que essa pessoa ela reconheça essas brechas, esses meios que o diabo tem achado na vida dela e ela venha fechar essas brechas, essas portas para os espíritos. Em terceiro, pode ser porque essa pessoa também se relaciona com pessoas que têm esse tipo de influência na sua vida. Quem sabe as pessoas que você se relaciona, que você conversa, que você brinca, quem sabe até mesmo na casa dessa pessoa que você muitas vezes frequenta, mas não sabe a origem real dessa pessoa, não sabe qual é a questão da família dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa pode ser até de religião, pode estar mexendo com alguma coisa oculta e você não sabe. E aí você está recebendo essa negatividade, está recebendo esta influência espiritual.
e isso está lhe prejudicando, porque é muito certo o que eu vou dizer. As pessoas, elas têm basicamente isso na sua vida. Ou elas são positivas ou elas são negativas. Ou elas atraem o bem ou elas atraem o mal. E aquilo que a pessoa fica absorvendo para a sua vida, para o seu corpo físico, para a sua mente, para o seu coração, para o seu espírito, é o que ela vai transmitir também para as demais pessoas. Então, ela pode estar se relacionando com pessoas que têm esse tipo de influência. Palavras também são portas ou portais que os espíritos malignos encontram brechas para entrar na vida da pessoa. Palavras negativas, palavras de baixo calão, ações contrárias, reações contrárias, tudo isso são meios que o diabo se utiliza para entrar na casa da pessoa. Em quarto, pode ser também por pessoas que entram dentro também da casa. Pessoas de má índole, pessoas que são carregadas, pessoas que são negativas. E quando elas entram dentro da casa e quando elas vão embora, elas deixam esses espíritos opressores, elas deixam esses espíritos de impureza e eles acabam se alojando dentro da casa da pessoa. E isso vai trazer consequências amargas, consequências ruins para a vida da pessoa também. Em quinto, para que você possa perceber se você está sendo vítima de alguma batalha, de alguma guerra espiritual e não tem percebido. Em quinto, por algum tipo de magia. Quem sabe você também está sendo alvo de magia negra, está sendo alvo de algum trabalho de feitiço, algum trabalho de macumba. Quem sabe você nem sabe ainda, mais o seu nome possa estar dentro de um cemitério, possa estar numa encruzilhada, num cruzeiro, possa estar no meio das matas, nos pés das árvores, possa estar na boca de algum sapo, dentro de algum crânio. E isto são trabalhos feitos para quê? Para que esses espíritos possam lhe atacar, lhe trazer algum tipo de prejuízo e muitas vezes lhe trazer até mesmo a morte. Então veja, observa todas essas coisas, veja se isso não está acontecendo na sua casa, vultos, arrepios, quando você vai dormir você sente uma opressão, você sente um desespero, você não consegue dormir direito, e você fica ali imaginando, e daqui a pouquinho parece que tem alguém dentro do quarto, e você não consegue dormir, e aquela opressão, são aqueles arrepios gelados no corpo. Tudo isso significa ataques espirituais. Espíritos estão lhe atacando. E muitas vezes são por obras de magia negra, são por obras de macumba, muitas vezes são pessoas que têm uma influência na religião, colocaram o seu nome lá por alguma maldade, outras pode ser por não ser por maldade, mas como a gente sabe que quem mexe nessa área, não existe um lado bom, existe o lado do engano. Eles são basicamente enganados nessa questão. Eles estão com a intenção boa de fazer o bem, mas os espíritos não estão. Eles estão totalmente contra. E aí isso acaba trazendo um mal. Então veja, todas estas coisas, arrepios, insônias, vultos dentro da casa, objetos que você muitas vezes olha e se sente mal. Quem sabe você recebeu também alguma roupa, algum presente, alguma coisa que entrou na sua casa, e essa coisa está amaldiçoada, foi apresentada a algum espírito maligno, e você está sendo vítima desse mal. Você está sendo vítima de espíritos malignos. Há uma opressão, há uma batalha espiritual acontecendo dentro da tua casa, e muitas vezes você não consegue perceber. Você não consegue ter discernimento do que está acontecendo.
E olha, para não ficar muito extenso, porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esse tema, olha quais são os males que podem suceder quando nós não acabamos lidando com esse assunto. Quando vamos deixando passar e vamos não querendo resolver esses problemas, não fechar as brechas e não nos proteger e muito menos destruir com estas coisas. Primeiro, a pessoa pode acabar ficando doente. Existe uma probabilidade muito grande de quando a pessoa começar a ser atacada dentro da sua casa, ela acaba atraindo enfermidade para ela. E existe também espíritos que colocam enfermidade nas pessoas. Eu posso citar aqui diversos nomes de espíritos que eu tenho convicção e certeza que quando recebe alguma oferenda em algum lugar, eles atacam a pessoa colocando enfermidade. E muitas vezes a pessoa vai no médico, a pessoa procura um especialista e não aparece nada, o médico não sabe o que está acontecendo. Isso se chama ataque espiritual. Segundo, pode estar acontecendo brigas constantes dentro da tua casa. Brigas constantes, intrigas, coisas sem sentido, por nada estão brigando, por nada estão se desentendendo. E por nada acabam até mesmo falando coisas um para o outro que muitas vezes nem queria ter falar. Então essas são algumas das consequências que quando não sanada, não tratada, acabam destruindo a casa da pessoa. Em terceiro, a pessoa pode acabar pegando nojo um pela outra. Isso dentro da casa ou da família. Espíritos malignos trabalham dentro das casas. Existe na Bíblia chamado espíritos do lar. Esses espíritos do lar, eles ficam basicamente dentro da casa da pessoa, e se a pessoa não perceber, eles não saem de lá. Eles ficam praticamente com aquela família, ficam com a descendência daquela família, e isso se estende por toda a geração da família. É por isso que é muito perigoso não tratar esse assunto. É perigoso não destruir com esta obra maligna do diabo dentro da casa. E daqui a pouquinho está um com nojo do outro, não querendo chegar perto, não querendo conversar. Por fim, nós vemos diversas formas de ataque. Em quarto lugar, acaba chegando numa situação um pouco mais complicada, que é a separação. E a separação, digo, em todos os aspectos. Por quê? Porque quando não se entende que nós estamos vivendo num período muito difícil, onde as pessoas estão basicamente confusas na área emocional, confusas na área mental, elas não conseguem mais discernir as coisas, por causa de tantas coisas que têm acontecido no mundo. E aí, meus irmãos, um começa a botar a culpa no outro, sem entender que está sendo atacada, que está sendo vítima de algum tipo de ataque espiritual. Alguma entidade está atacando a casa da pessoa, alguma entidade está atacando o casal, alguma entidade está atacando os filhos, está atacando as finanças, está atacando o relacionamento com Deus, e a pessoa precisa acordar, a pessoa precisa ter discernimento dessas coisas. E é por isso que eu vou começar a fazer alguns vídeos para tratar esse assunto. Eu vou fazer alguns vídeos também de como se proteger disso, de como também acabar aprendendo a combater, a lutar contra essas coisas. Porque o que mais tem são pessoas sendo vítimas e acabando ficando frustrada, derrotada e escravizada por esses espíritos. Em quinto, esses ataques também podem fazer com que a pessoa enlouqueça. A pessoa pode ficar louca. Quantas pessoas já foram parar no manicômio por ataques malignos? E aí as pessoas tentam tratar uma coisa que é espiritual, tentam tratar com remédio, tentam tratar com um especialista na área da saúde, especialistas na área
emocional, sendo que o problema é espiritual. O problema está num outro campo. O problema está numa outra dimensão, da qual muitos médicos não lidam, não sabem lidar. Aleluia, glória a Deus. Por isso acorde, observe se essas coisas não estão acontecendo na tua casa. Brigas constantes, desentendimentos constantes, arrepios, vultos, brigas, enfermidades constantes. Tudo isto são ataques do diabo contra a tua casa. E agora, para encerrar, eu quero falar da última forma que Satanás tem atacado. Já faz muito tempo que ele age dessa maneira e muitos cristãos, muitos evangélicos não conseguem lidar com isso. Quando a pessoa ela deita para dormir e basicamente quando ela está entrando na área do sono, que o corpo está entrando em descanso, aparece ou em sonho ou real algum espírito, ele trava em cima da cama. Esse espírito trava todos os movimentos do seu corpo. Esse espírito, ele trava até mesmo a sua fala. A pessoa não consegue falar, não consegue se mover. A única coisa que funciona da pessoa é o seu cérebro, é a sua mente, são os seus pensamentos. Desta forma, esse espírito noturno que ataca pessoas na madrugada, paralisando elas no sonho, paralisando elas de verdade, eles estão tentando tirar a vida da pessoa, estão tentando matar a pessoa de verdade. Não é simplesmente um sonho, isso é um ataque espiritual. E muitos irmãos já vieram conversar comigo sobre esse assunto e eles não conseguem vencer esse espírito maligno que os tem atacado. Eles ficam se perguntando o porquê que isso acontece se eles são crentes. O porquê que isso acontece se eles vão na igreja. O porquê que isso acontece se eles dão dízimo, dão oferta, se eles procuram fazer as coisas para Deus. Meus irmãos, as coisas são muito mais profundas do que podemos pensar ou imaginar. Alguns dias atrás, uma pessoa que faz vídeos na internet, pessoa não é crente, ela contou um testemunho na internet, no YouTube, dizendo que uma certa feita ela foi dormir já passada a meia-noite e lá por umas 3 e poucas da manhã ela estava tendo um sonho terrível e neste sonho um espírito maligno tomou conta do corpo dela e de verdade ela não conseguia mais acordar daquele sonho. E ela ficou lutando e não acordava. Quando ela conseguiu acordar daquele sonho, pensava ela ser, ela acorda basicamente com tuberculose. Ela nunca teve tuberculose, mas acordou com tuberculose. Foi no médico, o médico tratou realmente, viu que era e hoje ela está tomando remédio. Tem que estar se cuidando. Então veja, irmãos, os ataques do diabo são terríveis. Ataques espirituais são terríveis. Mas escute, existem formas e maneiras de como se prevenir. Existem formas e maneiras de como vencer esses ataques do diabo. Existem, meus amados, maneiras de se defender disso, de se precaver disso, ou até mesmo de combater contra isso. Deus, ele tem dado diversas estratégias para nós tratarmos deste assunto. Eu já tratei com alguns irmãos sobre esse tema, e esses irmãos, graças a Deus, alguns deles, feito aquilo que foi orientado, conseguiram vencer. E hoje, nunca mais foram atormentados por esse tipo de espírito. Alguns, eles têm sonhos terríveis, sonhos diabólicos, sonhos com coisas, meus amados, que até mesmo é pesado de comentar em algum vídeo da internet. Mas veja, os demônios trabalham de diversas formas, dando sonhos ilícitos, fazendo pessoas no sonho cometer atrocidades, cometer coisas profanas, idolatrias, até na área sexual. Escute, isso é uma manipulação.
Esse espírito está tentando manipular a pessoa, tentando criar desejo, sentimento na pessoa. Mas Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que tratar com esse tipo de assunto. E Deus me deu várias estratégias para combater contra esse mal que está atacando, assolando a tua casa, a tua vida e a tua família. Mas eu vou fazer um outro vídeo tratando sobre este assunto, falando sobre as estratégias que nós iremos usar para combater contra as obras de Satanás. Amém? Isso que foi dito aqui é para você ter uma base e ter discernimento daquilo que está acontecendo dentro da tua casa. Observa as coisas, comece a observar. Veja como as coisas estão acontecendo de forma muito estranha. Do nada acontecem as coisas. Comece a observar. Comece a parar para pensar. Aleluia, glória a Deus. E aí comece a pontear as coisas. Comece a observar e pontear. Deus, Ele vai lhe dar estratégias para vencer este mal. Deus, Ele vai trazer solução para o teu problema espiritual. Possa ser ele qual for, Deus tem a resposta certa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério. E no próximo vídeo que eu vou estar fazendo, esse aqui é o primeiro vídeo sobre esse tema, sobre este assunto. Eu vou estar fazendo o segundo vídeo e nesse segundo vídeo nós vamos tratar sobre as estratégias de como vencer, barrar e se proteger dessas forças negativas. Amém? Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça de Deus e que o amor de seu Filho Jesus esteja com todos. Paz do Senhor.